Olá, mamães e papais, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Bianca e no vídeo de hoje eu vou contar como tudo começou para eu estar dando esse passo para a maternidade. Então, bora pro vídeo? Bom, a minha história começou lá pro final de 2018, quando eu tinha uns 28, 29 anos, por aí. Pode parecer um pouco tarde, para outros pareceu até um pouco cedo, mas foi mais ou menos por aí que eu comecei a escutar aquelas cobranças que vinham da família e até mesmo do médico. Em uma das minhas consultas de rotina, o meu médico me perguntou se eu tinha intenção de engravidar, de ter um bebê. Eu já estava casada há mais de 10 anos praticamente e até então nada. Então eu conversei a respeito e sim, disse que gostaria de ter um bebê. Ele me alertou dos riscos de tentar ter um bebê em uma idade mais avançada. Eu, como leiga, não sou médica, não sou entendedora do assunto, acabei me atentando a este. Fora também a família, já cobrando o netinho, já cobrando um sobrinho, já cobrando também um novo membro aí na família, né? Foi então que eu comecei a me preocupar um pouco e pensar um pouco mais a respeito. Mas mesmo assim, eu iniciei o processo de pensar em ter um bebê e este processo também demorou um pouquinho. Como eu estava tomando anticoncepcional, meu médico me alertou para começar a parar com esse procedimento. Foi então que eu parei de tomar o remédio, parei de tomar o anticoncepcional. E assim, dei início a pensar, a me programar para ter um bebê. Isso para tentar ter um bebê, porque ainda teria todo este processo também. Eu deixei de tomar o anticoncepcional exatamente por um ano. Foi então que eu suspendi o uso do anticoncepcional. Em 2019 foi quando começamos a programar, a aceitar esta ideia, né? Afinal de contas, não é assim que estamos preparados para ter um bebê, do nada. Porém, já era uma ideia que eu estava tendo desde quando eu passei no médico e já estava em conversa com meu marido também. Foi então quando tudo começou. Após ter passado mais ou menos um ano após a suspensão do anticoncepcional, eu comecei a conversar com meu marido. E confesso que no início ele estava bem relutante com a ideia. Primeiro porque estamos no Brasil, né, gente? A crise já estava, né, nesta época, perdurando por muito tempo. E foi para o final de 2019, quando já acabou basicamente o período do efeito do anticoncepcional estar ainda no meu organismo, que eu comecei a conversar com meu marido a respeito. E, gente, foi um pouquinho complicado no início, porque ele estava relutante com a ideia. Ele me dizia pra gente esperar um pouco mais, para esperar as coisas melhorarem. Na época também eu não estava mais trabalhando, até hoje não estou. E devido à crise do país, com as coisas aumentando, com tudo, né, subindo o preço, né, nunca o salário, ele me pediu para esperar um pouco mais. Mas como eu já estava com meus 30, quase 31 anos, a minha família também me cobrando um bebê, a família dele também cobrava bebê na família, eu comecei a pesar no fato da idade, porque o meu médico também estava me alertando que quanto mais eu esperasse, menos chances eu teria de engravidar. E foi aí que eu comecei a me preocupar. Conversei novamente com meu marido e falei sobre esses riscos que poderíamos ter. E foi quando ele começou a pensar mais a respeito, que independente da crise ou de como fosse, nós queríamos formar uma família. Então, se a minha idade fosse atrapalhar neste processo, teríamos que começar a pensar mais rápido, não é mesmo? Foi então que meu marido acabou concordando e iniciamos a nossa tentativa de ter um bebê. E demorou mais ou menos em torno de uns 4 meses, era final de 2019 e foi mais ou menos até dezembro, janeiro de 2020. Em retorno ao médico, ele já começava a me questionar se eu havia engravidado. Esses retornos, sabe, de preventivo, consultas de rotina. Ele começou a me questionar se eu já estava grávida, se eu já tinha o meu positivo. E como eu ainda não tinha, ele começou já a querer que fizéssemos um teste de fertilidade, começando pelo marido, que é um jeito, um meio mais prático e rápido de início para depois passar para a mulher. Foi então que eu comecei a ficar um pouquinho mais preocupada, né? O meu médico dizia que quanto mais jovem fosse a mulher, mais rápido seria dela engravidar. E como eu já estava na casa dos 30, poderia demorar um pouco mais. Foi então que eu comecei a me preocupar um pouco, porque ele me alertava que quanto mais demorasse para fazer esses testes, para saber se éramos férteis, mais iria demorar o processo, caso precisássemos de alguma ajuda, de algum auxílio médico.
Foi então que eu comecei, né, a ficar um pouquinho pensativa sobre, mas mesmo assim não poderia ficar encucada com isso. Por isso que também, se você, mamãe, ou alguma mulher está passando pelo mesmo, a primeira dica assim que eu posso dar para vocês é não ficar preocupado com isso, porque às vezes é o seu psicológico que está te atrapalhando. Então eu continuei, conversei com meu marido e antes de tudo estávamos pedindo para Deus, não é verdade? Porque não depende só da gente, não depende só dos médicos, não depende só da medicina, assim dizendo, não. Eu não sabia se eu poderia engravidar, ele também não sabia se ele poderia ser um pai. Então pedimos para Deus em primeiro lugar e deixamos acontecer. Foi um desses argumentos também que eu usei com ele. Eu disse, nós nem sabemos ainda se vamos ser abençoados. Então vamos deixar acontecer, vamos deixar rolar. Quem sabe é o nosso dia, é o nosso ano, é o nosso momento de ter um bebê. Foi então que entramos em 2020. E já estava entrando essa loucura da pandemia, não é mesmo? Mas foi logo em janeiro que eu descobri que eu estava grávida. Ou seja, demorou mesmo em torno de uns 4 meses. Foi então que iniciamos a nossa jornada. Começamos a fazer os exames, começamos a avisar a família. É claro, eu também fiz aquele teste, o do palitinho, né, pra ter certeza, porque eu não estava sentindo nada até então. A única coisa que me alertou foi o atraso menstrual. Como o meu ciclo sempre foi bem certinho, mês por mês, eu estranhei que no mês em questão não havia acontecido nada. Foi então que eu conversei com minha mãe e ela já estava esperançosa, ciente de que tínhamos o nosso positivo. Depois de fazer o teste e confirmar, com certeza começamos a avisar a todos os familiares. Mas até então, repito, eu não sentia nada. Estava tudo tranquilo para mim. Então, depois de alguns dias que eu comecei a sentir alguns sintomas. Mas foi, na verdade, um dia normal, que eu acordei e simplesmente eu enjoei com a comida. Eu enjoei com o cheiro do almoço. Literalmente, eu nunca fui de ter enjoos, eu nunca fui uma pessoa muito enjoada com comida, muito enjoada com nada, porque eu sempre também tive um pouquinho de pavor de vomitar, um pouquinho de pavor de ter essa ânsia. Mas foi quando eu enjoei com a comida e eu comecei a avisar minha mãe, comecei a falar pra ela, mãe, eu estou enjoando muito, estou enjoando da comida. E detalhe, eu ainda não tinha passado no médico, só tinha feito o exame, o teste lá do palitinho e tinha dado positivo. Só que mesmo assim eu pensava, pode não ser, pode ainda acabar descendo pra mim, pode acabar sendo... Ou seja, eu não quis, assim, ter muita esperança ainda, porque poderia ser um falso alerta, poderia ser um falso positivo, nunca se sabe. Eu buscava muito no Google, eu pesquisava muito sobre a maternidade, sobre como descobrir que estava grávida, que eu ficava comparando quais sintomas eram parecidos com os meus, para saber se eu estava grávida, apesar de ter feito o teste de palitinho. Mesmo assim, eu busquei não ter muitas esperanças e busquei manter ainda calma para saber se era de fato isso, se era de fato o nosso positivo. Mas aí, com o enjoo na comida, eu não estava conseguindo comer, comi pouco, eu queria ficar deitada, estava assim sentindo moleza por também não estar comendo muito bem, não estar me alimentando muito bem. Foi quando eu decidi ir no médico para saber se, né, de fato era o nosso tão esperado positivo. Marquei a consulta, fomos ao médico, só que eu não levei o exame para ele, eu só disse que estava sentindo sintomas. E ele me cobrou, ele falou, você não trouxe o teste? Porque, segundo o meu médico, ele conseguiria ver por aquele teste ali, né? Mas, de qualquer forma, ele me pediu o exame de sangue, que é o mais provável, né? O mais certo. Eu fui fazer o exame de sangue e esperei pelo resultado. Demorou alguns dias e eu ainda estava sentindo aqueles temidos enjoos. Mas após ter pego o resultado do exame retornado no médico, ele sim agora me confirmou que eu estava grávida. Só dele abrir assim o papelzinho e ver lá a contagem de BCG, alguma coisa assim. Dele abrir o exame e ver lá a contagem certinha, até esqueci o nome agora, mas ele viu a contagem certinha lá dos hormônios, né, no corpo feminino que detectam a gravidez. Ele me disse e me parabenizou pelo caso. Foi então que eu já estava muito feliz, fiquei muito animada. Ele começou já a me passar uma outra vitamina para tomar. Ele começou a me alertar sobre os riscos e também me alertou sobre os cuidados que eu teria que ter. Iniciar meus primeiros exames, que era bastante exame de sangue até. Eu acho que eu cheguei a tirar sangue durante a gestação toda praticamente. É mesmo, é? Não foi muito assim também, tá, gente? Mas eu tive que tirar bastante sangue também. E assim eu iniciei o processo de exames, para sempre estar voltando lá, retornando lá com os exames prontos e para ele estar me passando novos procedimentos.
Ele chegava a me pesar, ele chegava a tocar na barriga também. Ainda não escutava, né? Porque era muito, muito recente. Eu estava de 4, acho que eu estava de 8 semanas quando descobrimos, quando tivemos nosso positivo no exame de sangue. Mas foi então que entramos nessa jornada, foi então que começamos a imaginar como que seria o nosso bebê, começamos a imaginar como que ele estava ali dentro da minha barriga, como que era o seu crescimento, já queríamos fazer ultrassom para poder estar vendo ele, para poder estar sabendo como que é. A gente já imaginava qual seria o sexo do bebê. Nós aqui tínhamos a certeza de que seria uma menina, a gente achava mesmo que seria uma menina. E que apesar de tudo, apesar de até ter achado que iria demorar um tempo a mais assim para eu conseguir engravidar, eu não acho que demorou tanto, foi em torno de 4 meses. Então, realmente eu acho que cada caso é um caso. Tem mulheres que depois dos 30 engravidam com maior facilidade também. E tem mulheres que até mesmo entre seus 25, um pouquinho mais novas também, tem um pouco mais de dificuldade. Então acho que não devemos ficar muito presas a isso, mas é claro, nós temos que agradecer a medicina, porque a medicina está aí para isso também, para nos ajudar, para ajudar as mamães que querem ter o bebê, para ajudar as mamães nessa caminhada também. Então sempre confie no seu médico, eu confio muito no meu também. E no decorrer dos vídeos que eu vou estar postando aqui, eu vou dizer qual foi a importância também do meu médico, de você ter um médico que você confie, de você ter uma família também que te apoie muito. Ou para você que teve que fazer tudo sozinha, mas conseguiu uma base, conseguiu caminhar, mesmo que fosse com a ajuda só da medicina ou com a ajuda de outros depoimentos também, mas que conseguiu trilhar o seu caminho na maternidade. Então, pessoal, se você gostou deste vídeo e do conteúdo do canal, se inscreva, deixa o joinha aí para ajudar e compartilhe com outras famílias também, outras mamães, grávidas, tentantes. Quem sabe eu vou estar ajudando alguém aí também. Deixe o seu comentário que eu vou estar lendo todos com muito carinho e deixe também a sua crítica para assim eu poder estar melhorando cada vez mais para ajudar aqui também no canal. Ah, não esquecendo, mande o seu relato aqui para o canal, o e-mail vai estar no link da descrição e assim a sua história vai aparecer aqui também. E assim podemos ajudar outras mamães que podem estar passando pelo mesmo que a gente. Ou talvez a sua história seja muito diferente da minha. E assim vamos poder compartilhar experiências. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem, fiquem com Deus e tchau!